Olá pessoal, Álvaro Dunganzi aqui mais uma vez e hoje eu estou aqui para vos falar do custo de vida na minha cidade que é Dallas. Eu sei que muita gente gostaria de saber o custo de vida nos Estados Unidos, mas Estados Unidos é um país muito grande e cada cidade tem o seu custo de vida, então eu vou falar de acordo com a minha realidade. Eu como moro em Dallas, então eu tenho uma experiência aqui, eu posso vos falar do custo de vida aqui. Só para terem uma noção do tamanho dos Estados Unidos, Dallas é uma cidade que está no estado de Texas, e Texas é um estado que está ao sul dos Estados Unidos, e em Dallas, se você estiver a dirigir numa autoestrada com uma velocidade média de uns 120 km por hora durante uma hora, a manter 120 km por hora, você ainda vai continuar em Dallas. Isso é só para ter uma ideia do tamanho dessa cidade. Então, sem mais demora, vamos nessa. Vamos aqui falar do valor de alimentação, água, eletricidade, coisas assim parecidas. Então vamos começar primeiro com o valor de água. Só para vocês terem uma ideia, né? Aqui em Dallas também o valor das coisas variam muito em qual parte de Dallas você está. Então, eu vou dar aqui uma estimativa, né, de alguns valores. Por exemplo, água. Você pode pagar água de $30 a $60 mensalmente, dependentemente de em que lugar de Dallas você mora. Eletricidade. Você pode pagar pelo menos de $150 a $300. Atenção que esses valores podem variar muito, porque água e eletricidade são coisas que o valor sobe ou desce baseando-se no consumo. Mais consome, mais gastas. Menos consome, menos gastas. E internet. A minha internet aqui em casa tem uma velocidade de base 300 megabytes por segundo e pelo menos eu pago a minha internet por $60. Mas a internet aqui em Dallas pode variar de $50 a $80 por mês. E isso também vai depender muito do tipo de pacote que você vai pegar, mas todos os pacotes da internet de casa ou apartamento são ilimitados. Você pode fazer quantos downloads você quiser, navegar quanto tempo você quiser, o valor não vai aumentar. O seguro do apartamento, isso mesmo, se você mora num apartamento, é necessário você ter o seguro do apartamento. E seguro do apartamento ultimamente tem sido algo que os condomínios estão a obrigar as pessoas a terem. E você pode estar me ouvir falar de condomínios se você mora em Angola. Eu sei que em Angola condomínios é para quem tem boa vida. Aqui o normal dos Estados Unidos é você morar em condomínios. O seguro do apartamento você pode pagar de $20 a $30 por mês. Agora, o teu próprio telefone, né? O plano de telefone aqui, chamadas, mensagens, é ilimitado. Eu nunca vi um plano que tem número de minutos que você tem mensalmente para ligar para alguém, nunca vi. Desde sempre que eu estou aqui, já estou aqui há quase 10 anos, eu não sei se estou enganado, mas eu nunca vi um plano que você tem minutos, né? Minutos limitados durante o mês. Todos os planos, os minutos para chamadas, para mensagem, são sempre ilimitados. Mas a internet nem sempre é o caso. Por exemplo, no meu caso, eu pago o meu telefone por aí uns $40 mensalmente e o meu plano são de 10 gigas por mês. Por que eu escolhi 10 gigas? Porque eu já tenho Wi-Fi em casa e eu trabalhava a partir de casa, então eu não sentia a necessidade de ter um plano com internet ilimitada no telefone, já que estou mesmo em casa e em casa já tenho internet. Mas o plano de telefone pode variar de $40 a $80 e esses gigas demoram sim. Por exemplo, quando eu trabalhava fora de casa com esse meu plano de 10 gigas dava para durar todo o mês e como vocês sabem eu estou sempre a postar e consumo internet de uma maneira pesada mesmo. E o carro pode ser que você vai ter que pagar o carro mensalmente. Como é sabido aqui, muita gente compra carro em prestações.
Por exemplo, um carro de $6.000, eu posso dar uma entrada de $1.500 como valor de entrada e ir pagando o carro mensalmente. E esse pagamento tem muitas coisas que entram em jogo que podem determinar o valor que você vai pagar mensalmente, mas o valor pode variar de $250 a $450 por mês, o valor do carro. Uma das coisas que entra em consideração é o credit score. Se você não sabe o que é credit score, procura aqui no meu canal de YouTube. Vou ver também, se não esqueço na hora da edição, deixar o link aqui na descrição sobre credit score para você poder entender mais como isso pode influenciar no teu pagamento do carro. E o seguro automóvel. O seguro do carro é mensal também, e esse seguro pode variar de $100 a $250. Isso tudo também depende de que tipo de seguro você vai ter. Eu pago pelo menos $100 para 2 carros, e o valor do seguro vai baixando consoante a tua idade vai subindo, e também enquanto você manter o teu registro limpo sem nenhum acidente, o preço do seguro tende a baixar anualmente. Eu pelo menos pago $100 para 2 carros, mas é simplesmente liability, o que significa que se eu entrar num acidente e eu for o culpado, o meu seguro simplesmente vai pagar o carro que eu bati, mas o meu carro, eu sozinho, é que vou ter que pagar o reparo do meu bolso. Mas para quem tem full coverage, que é aquele seguro, né, que cobre o teu carro e cobre o carro também que você bateu, é um bocadinho mais caro. Então por isso que eu disse aí que o preço pode variar de $100 a $250. Alimentação. Eu já fiz um vídeo aqui no canal de compras de comida e mostrei mais ou menos, não mais ou menos, mostrei exatamente quanto a gente gastou. Claro que esse valor também varia muito, depende do número de família, né? do número de pessoas na família. Tem muita coisa aí em consideração. Se calhar você come muito ou comes pouco. E alimentação você pode gastar de $250 a $400 mensalmente. Isso é me referindo em uma loja e fazer compras de comidas mensalmente, não alimentação em gastar comendo em restaurantes. Comendo em restaurantes, claro que vais gastar muito mais do que isso. Antes de eu falar do preço do apartamento, eu deixei o preço do apartamento para último, porque vocês vão ver que o preço varia muito. Isso depende muito em que área de Dallas você está. Então isso é algo que varia mesmo muito. Então, antes de saltar para o preço do apartamento, tenham que ter em conta que tem outros gastos como roupas. Para quem dirige, tem combustível que você vai ter que gastar, né? Claro, tens que abastecer o carro para ir em algum lugar, e tens as tuas roupas, e tem mais outras coisas pessoais que você vai ter que comprar. Mas isso é só para te dar mais ou menos uma ideia de quanto é que a pessoa pode gastar. Agora vamos falar de apartamento. Então pessoal, esse é um website onde a gente pode ver alguns apartamentos aqui nos Estados Unidos. Como eu tinha dito, né, que eu moro em Dallas, então vamos ver alguns apartamentos aqui em Dallas. Aqui em cima você pode escolher o preço. Vamos meter um preço mínimo de $800, e hoje em dia é quase impossível você encontrar apartamento desse preço. E também Dallas tem crescido muito. Dallas antes era apenas uma cidade qualquer, hoje em dia ficou uma cidade que a economia tem subido muito e tem muitas oportunidades de emprego. Então há muita gente a se mudar, principalmente de Califórnia para Dallas. Vou meter aqui preço máximo pelo menos $1.800. E aqui você, do lado direito, você consegue ver alguns apartamentos, mas aqui isso é um estúdio, né? Esse é de estúdio e um quarto. Mas os preços do apartamento, né? É sempre bom você ligar no condomínio ou ir lá ver pessoalmente. Eu sinceramente, de acordo com a minha experiência, eu sei que aqui em Dallas nós não vamos encontrar apartamentos assim a bons preços, né? Por exemplo, esse aqui de um quarto tá 1.530.
dólares por mês. Esse aqui são um estúdio, de estúdio a 2 quartos, está 1.399 a 1.650. Tem uma cidade próxima de Dallas chamada Arlington, mas é tudo Dallas. Eu nem sei como vou explicar isso para vocês, mas é tudo Dallas. Aqui você pode encontrar apartamentos mais acessíveis. Por exemplo, aqui você já encontra, vou clicar em qualquer apartamento, suponhamos que vamos escolher esse que está de 1 quarto a 2 quartos, vamos clicar nesse apartamento para ver. Essas são algumas fotos do apartamento. Vamos ver algumas fotos aqui do apartamento. Bonitinho. E aqui todos os condomínios, não todos, mas na sua maioria, tem piscina. Então, isso não é novidade. Tem piscina e ginásio. Nem todos, né? Mas na sua maioria tem. Então, esse parece ter apartamentos aqui decentes, com boas fotos. Estou a gostar do que estou a ver. Ok, agora vamos ver aqui, né, os planos. Por exemplo, aqui está esse de 1 quarto e 1 quarto de banho. Varia de 1.194 dólares a 1.424. Esse é 1 quarto e 1 quarto de banho. Esse é o tamanho, 500 square feet. Não sei como é que eu iria traduzir isso para português. Acho que é metros quadrados, 500 metros quadrados. Mas vamos aqui encontrar um de 2 quartos e 2 quartos de banho. 1.565 a 1.860. Suponhamos que você quer viver nesse condomínio. Antes de entrar, você deve dar 250 dólares de depósito, e esse é o valor que você vai pagar por mês. E aqui embaixo eles metem se você tem cão ou gato. O teu cão ou gato também paga renda. Você vai ter que pagar renda para esses animais. Esse condomínio está a dizer que tem uma piscina, tem ginásio e tem uma lavandaria para todos os residentes. E Clubhouse. Clubhouse é tipo, se você quer dar uma festinha, um lanche com os amigos, podes falar com o escritório do condomínio e eles vão reservar isso para ti. Claro que tem um valor que você vai ter que pagar. E como já é padrão aqui nos Estados Unidos, todos os apartamentos têm ar-condicionado e também tem já aquecedor. E aqui está a dizer High Speed Internet Access. Não sei se a internet lá é de graça, porque tem condomínios que vêm já com internet e você vai pagando no valor da tua renda, você também paga já a internet. Mas vamos ao que interessa. Como eu estava dizendo, aqui está Dogs Allowed. Quer dizer que cães são permitidos. Aqui estou um bocadinho confuso. É permitido você ter 2 animais de estimação vivendo nesse apartamento. E aqui está Pet Deposit. Você tem que pagar 150 dólares de dinheiro de depósito para o teu cão poder morar no teu apartamento, e ainda tens que pagar 150 one time fee, nem sei se isso é o que, e tens que pagar mais 15 dólares por mês para o teu cão. Ah, meu Deus. Aqui na América primeiro está a criança, depois está a mulher, depois está o cão, depois é que vem o homem. E é isso aí, pessoal. Como vocês podem ver, o preço de apartamentos varia muito. Eu vou deixar também esse site na descrição para vocês poderem vir explorarem vocês próprios. Vamos tentar fazer aqui um pequeno cálculo de quanto mais ou menos é que você iria pagar ou gastar mensalmente vivendo aqui em Dallas. Isso tudo é uma estimativa, como vocês viram, o valor varia muito, mas eu vou calcular pelos números mais altos que eu vi aí. Água, 60 dólares, mais 300 dólares de eletricidade, mais 80 de internet, mais 30 dólares do seguro do apartamento,
mais $80 do serviço de telefone, mais $450 do carro mensalmente, mais $250 de seguro automóvel, mais $400 de alimentação. E apartamento, vou pegar esse preço de 1.860, né, que é de um apartamento de 2 quartos e 2 quartos de banho. 1.860 igual a 3.510. O custo de vida aqui em Dallas é mesmo assim muito elevado, mas o que muita gente faz é ter um roommate. Se você tiver um roommate, que é, né, um colega de quarto, não sei se é assim que se fala, ou alguém que vai viver contigo, para poder partilhar as contas, isso já ajuda muito. Por exemplo, esse valor de 3.510, se eu dividir por 2, já fica cada pessoa 1.755. E aqui você pode encontrar empregos com facilidade que podem te pagar $2.000, 2.100 por aí. Então, pessoal, como vocês podem ver, isso são preços de coisas que variam muito, mas isso é simplesmente para vos dar uma ideia, né, do custo de vida aqui na cidade de Dallas. Num próximo vídeo eu estarei a falar de empregos, quanto é que a pessoa pode ganhar e etc. Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor, ponha um like, subscreva-se para não perder os próximos vídeos. Também pode me seguir no meu Instagram, e o meu nome no Instagram é NganziJunior93. Também tem uma página no Facebook, o nome da página no Facebook é Nganzi Junior, Nganzi JR. E aí eu posto mais vídeos com frequência, que são vídeos curtos que eu posso fazer no meio da semana e postar com mais frequência. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. God bless you.